o livro de Daniela Arbex. Falo sobre a idade dos mortos, na sua grande maioria, pessoas na faixa de seus 20 e poucos anos. Importante esse aspecto, sobretudo se cotejado com aquilo que vai ser retirado dos acusados em decorrência de suas condutas. Todos os réus seguramente terão ainda tempo para cultivar as suas famílias, desenvolver as suas amizades, viajar, conhecer pessoas, participar de festas, eventos, amores e desamores, nessa trajetória cheia de mistérios e maravilhas que é a vida. Nada disso caberá às vítimas. Sequer é possível um cálculo instrumental sobre a idade de cada qual e a expectativa de vida que teriam para chegarmos ao quanto de tempo lhes foi subtraído. Basta dizer que é muito, e este muito, enfatizo, não lhes foi retirado por obra do acaso, por um raio, um terremoto, um tufão ou um furacão. Trata-se de obra humana, a exigir do Estado o chamamento à consequente responsabilidade. Daniela Arbex, no ponto, indica tratar-se de mais de 9.000 anos potenciais de vida perdidos, considerando essa expectativa de vida do brasileiro em torno de 75 anos. As consequências são gravíssimas para a comunidade de Santa Maria, para os pais, e aqui repristino a citação de Chico Buarque, já feita em que já morreu. Avanço e que já morreu. Sigo falando das consequências para as vítimas sobreviventes, mencionando inclusive aquelas que depuseram em plenário. Avanço e, inclusive, digo que mesmo o comportamento das vítimas aqui deve ser avaliado. Faço várias considerações a respeito, mas quero dizer que, num nível comparativo, o comportamento nobre de alguma das vítimas implica juízo desfavorável para os acusados. Vejam que, mesmo no plenário, e ainda mais em diversas referências feitas no processo, algumas das vítimas pereceram pela circunstância de, após terem conseguido sair do local, terem para lá retornado com o objetivo nada menos que heróico de buscar salvar da morte seus semelhantes. Tal comportamento, no cotejo com aquele adotado pelos réus, e mais que isso, decorrente de toda a efeméride derivada do comportamento dos acusados, faz pungente a necessidade de considerar-se aqui como desfavorável o comportamento que os acusados tiveram. Aqui estou deixando de lado a avaliação sobre a personalidade, citando toda referência, mas menciono algo que surgiu aqui. Nos Estados Unidos, já nesse século XXI, houve um caso semelhante ao presente na boate Day Station. Morreram 100 pessoas, havendo mais de 200 feridos. Apesar de ter havido uma espécie de acordo, que aqui não vem ao caso, o magistrado levou em conta, com muita ênfase, o fato de um dos réus ter escrito à mão cartas para as pessoas, para as vítimas. Isso não aconteceu aqui. A expressão de compadecimento para com as famílias enlutadas, por certo, distingue traço de personalidade a ser sopesado no ensejo da sentença, como se deu naquela hipótese. No Brasil, isso, entretanto, é difícil fazer. Parafraseando Comte Sponville, partilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo e nem compartilhar as suas razões. Trata-se de recusar considerar um sofrimento, seja ele qual for, como um fato indiferente, e um ser vivo, seja ele qual for, como uma coisa. Avanço fazendo referências a critérios que muitas vezes são adotados no sentido da jurisprudência, à guisa de cálculos matemáticos que refuto para a aplicação da pena, e me encaminho, agora já peço, se os acusados estiverem aqui, por favor, que se aproximem, para que eu me encaminhe. Portanto, de tudo quanto foi avaliado, e tomando-se em linha de conta as próprias funções da pena, em sua dimensão de retribuição e prevenção, afigura-se-me que a pena à base do réu Elisandro, considerada a maior expressividade de sua atuação na boate, a revelar culpabilidade mais exacerbada,
há de ser fixada em 15 anos de reclusão, acusado Mauro 13, Marcelo e Luciano 12. As diversas tentativas de homicídio aqui eu as aprecio e aplico penas similares, fazendo a redução respectiva, e depois digo, nós temos 242 imputações de homicídio, 636 de tentativas de homicídio, tudo no âmbito do concurso formal. E aí digo, os crimes aqui versados, homicídios e tentativas de homicídio, foram cometidos inequivocamente sob o palio do concurso formal, de modo que se aplica apenas a pena mais grave, com o acréscimo previsto na lei, e aí chego, sem mais delongas, às penas definitivas. Para Elisandro, 22 anos e 6 meses de reclusão, para Mauro, 19 anos e 6 meses de reclusão, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Notem que, num sistema de execução das penas como o brasileiro, não se está a estabelecer nenhuma demasia, sendo a condenação por crimes que não ostentam a designação de qualificados, com 16% ou 25% das penas, consoante o entendimento a ser adotado no juízo das execuções, tendo em conta a questão do elemento violência, haverá a possibilidade de progressão de regime. O regime inicial aqui é o regime fechado. E aí faço algumas considerações que, no sentido de que, fixadas as penas de cada qual dos réus, surge um tema singular no ponto artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, que aponta que, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos, determina-se a execução provisória das penas. Faço várias considerações a respeito de um entendimento que sempre ostentei nesse sentido, sobretudo quando da decisão de pronúncia houve recurso pela defesa. Uma vez que mantida a remessa do réu a plenário, intuitivamente revelou presentes os indícios de autoria, de sorte que, com a condenação e já sendo firme o juízo do tribunal sobre esses mesmos indícios, tanto que mantida a pronúncia, pelo mérito, especula-se, nenhum recurso ensejará provimento. O contrário desvirtua a lógica. Não é sem razão que, em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Roberto Barroso, traçou razões nessa mesma linha. Há muitos anos, repito, sustento a imediata execução da pena às condenações do júri, e esse entendimento é balizado pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal. Digo mais, que, nesses casos, em se tratando de tribunal popular, isso implica mensagem para a vítima, para os seus familiares, o que está relacionado às providências correlatas ao julgamento. Contraria a intuição elementar e, portanto, as expectativas fundadas do lesado e de seus familiares, a potencial extração em favor dos réus da mesma condição que eles, familiares, por exemplo, ostentavam ao ingressar no plenário de julgamento, qual seja da liberdade. É inexplicável, portanto, para o senso comum que o acusado condenado pelo júri, mormente quando a pena é expressiva, tenha para si nenhuma consequência após o julgamento, como se nem o julgamento tivesse havido. Isso para não dizer, enfim, aí cito outras razões, faço referências a outros entendimentos e, me encaminhando para a conclusão, menciono justamente que no Supremo Tribunal Federal essa matéria está sendo discutida, há 2 votos favoráveis na linha do que estou dizendo, o ministro Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli, um dos quais diz, nos casos de crimes dolosos contra a vida, mais notadamente nos de homicídio, a celeridade da resposta penal é indispensável. Eis o quadro. Em suma, desde sempre, este subscritor entendeu pela execuibilidade das decisões do júri, máxime já tendo havido o desprovimento de recurso da pronúncia. 2. A lei expressa viabilizando a execução da condenação superior a 15 anos, como na espécie nos casos do júri. Mais, há precedente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e na discussão mais recente em RE, 2 votos favoráveis à tese já foram proferidos, constituindo a essa altura maioria. O que se presume é a constitucionalidade das leis e não o inverso. Portanto, em síntese,
os réus estão condenados e a pena definitiva de cada um deles é 22 anos e 6 meses de reclusão para Elisandro, 19 anos e 6 meses de reclusão para Mauro, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Eu estou decretando a prisão dos 4, pedindo que se observe a dispensabilidade de algema e que eles sejam conduzidos com toda dignidade. Uma questão de ordem da defesa, doutor. Uhum. A gente fomos informados agora há pouco da concessão de um habeas corpus preventivo. Eu pedir a Vossa Excelência que, nesse último tópico, ceda à manifestação do Tribunal de Justiça, que por hierarquia determinou a não execução imediata dessa sua decisão. Só fala no microfone, só para a gente... Ah, já está circulando? Oi? Não, sim, claro. Bom, eu recebo agora a comunicação...